Olá, pessoal. Nós estamos aqui no nosso Café e Barba, esse nosso podcast começando. Meu nome é Joel Teodoro, eu sou o pastor da Igreja Presbiteriana do Bairro Imperial, que fica aqui em São Cristóvão, no Rio de Janeiro. E esse aqui é o Alan. Eu sou o Alan Acioli, estou plantando a Igreja Presbiteriana Esperança, em Nova Iguaçu, já há algum tempinho, se aproximando aí da organização. Bom, gente, o que a gente pretende com essa nossa conversa aqui no Café e Barba? É trazer alguns temas que são comuns para o nosso dia a dia, para o nosso cotidiano, e tratar desses assuntos de forma cristã, né? Ou seja, o nosso ponto de vista é cristão, mas a gente não pretende fazer nenhum tipo de estudo teológico, abordagem teológica profunda, não. É pegar esses assuntos que eventualmente a gente se lembre e conversar sobre eles, né? Sim. Com a característica de não esgotá-los, né, Alan? Acho que nem que a gente conseguisse, nem que pudesse. Pois é. E a gente está falando para vocês aqui do Café com Aslan, aqui no centro do Rio de Janeiro, perto da Praça da Cruz Vermelha, o melhor café do Rio de Janeiro e talvez até do Brasil. Então a gente vai começar essa nossa conversa de hoje. Cada dia que a gente parar para conversar, a gente vai ter um assunto, principal assunto que talvez nos perturbe e que a gente precisa falar um pouquinho sobre ele. Hoje a gente vai falar sobre verdade, mas como a gente já deixou claro, é uma fala de conversa, são amigos conversando. E por que que a gente quer falar sobre isso logo na estreia? Porque o tempo que a gente vive é um tempo de relativização do que é verdade. As coisas não são concretas suficientemente para as pessoas poderem ter convicções claras na sua vida. E é por isso que a gente resolveu falar sobre isso, né, Alan? Sobre a Sim. verdade, aquilo que cerca a verdade. Dentre tantos assuntos que a gente tem em mente para frente, como tratar de qualquer questão sem primeiro refletir um pouquinho sobre o que de fato é verdadeiro, o que não é, e como lidar, inclusive, com o que é chamado hoje em dia das verdades individuais de cada um. É isso que você está falando, é aquela história, né? O que que é verdade? Aí o sujeito responde: bom, para mim a verdade é X, para você eu não sei o que que é. A verdade passa a ter um caráter de individualidade, né? O que você acha que é verdade. É Hum. disso aí que você está falando. Sim, sim. Acho que um dos grandes problemas dessa verdade tão relativizada é cada um com a sua visão de verdade, constrói o seu mundinho pessoal, né. É uma grande torre de Babel. Seria uma boa definição? Juntando com o começo da história bíblica, seria isso, É, né? é. Onde cada um enxerga como quer, vê como quer, a partir da sua construção pessoal, vira uma loucura. Você vai tendo camadas de problemas e, no final, o mais forte, o mais poderoso, o que tiver a força para impor a sua verdade, Sobre a verdade do outro, ganha, né? ganha. Aí vira quase uma evolução, não da espécie, mas do conceito, né? Do E ele conceito. domina o outro. Você estava falando aí da Torre de Babel, eu lembrei aqui do período dos juízes, né? Uhum. Cada um fazia o que achava que tinha que fazer, e a gente sabe que foi um dos períodos mais obscuros na história de Israel, né? Sim. Ou seja, você não tem juízo, você não tem conceito, você não tem nada que é concreto, e a coisa bagunçou daquele jeito lá, aquele período todo, né, depois de Josué até Samuel. Bom, isso, se a gente for olhar bem, quando a gente não tem um conceito de verdade equilibrado, concreto, que a ideia é relativizar, então ele deixa de ser concreto. Um dos problemas que a gente tem é que a gente quebra a confiança. Sim. Você quebra a credibilidade, você não consegue crer, porque você não sabe se aquela verdade que hoje é a verdade só daquele sujeito, se amanhã ela também muda, ou seja, a verdade dele pode ser mutável também, né? Uhum. Então isso faz com que você não tenha mais confiança. A credibilidade também vai embora. Agora, esse negócio de falar de verdade, isso não começa agora não, né? Uhum. Isso lá atrás, as pessoas já se perguntam o que que é verdade. É. Os pensadores gregos já Sim. falavam sobre isso, né? As definições clássicas, as É, discussões, desde muito tempo. Não tem nem como ir tão atrás, mas pensando na filosofia grega e tal. Mas ainda um pouquinho antes, por causa da situação humana de pecado, e você tem a relativização, e a mentira nasce nisso tudo. é. A gente não sabe quando, não temos um registro assim claro, né? Quando se começou a perguntar se é ou não verdade, mas os primeiros registros, pelo menos a gente vai para os gregos aí.
esses registros já que apontam para uma formação posterior aqui do Ocidente, tudo, né? Sim. A gente já tem ali os gregos trabalhando, por exemplo, com a ideia da correspondência, né? E isso fazia com que eles tivessem uma ideia do que era verdade em oposição à não verdade. E como consequência da não verdade, nós temos o que surge depois, conceitualmente, que é a mentira. A oposição da verdade é a não verdade. E essa ideia depois vai evoluindo, a gente sai do tempo dos gregos, dos romanos, e a gente já tem o Ocidente formado. E agora, quando a gente chega já na era moderna, Uhum. a gente tem alguns pensadores que vão se debruçar sobre isso e vão buscar principalmente o elemento da coerência. Quer dizer, para eu ter um caminho de verdades expostas, eu preciso ter coerência, eu preciso ter o rastro, né? Eu preciso sair de um lugar e chegar ao outro. E quando a gente quebra isso, a gente perde a coerência. Então, o racionalismo, o idealismo alemão vão trabalhar sobre isso e deixam para a gente algumas lições aí. Depois, nós temos outros conceitos que vão aparecendo, mas sempre o interessante é a gente ver que o ser humano se preocupou com essa questão. O que que é verdade? Até que a gente ultrapassa os limites da modernidade e chega na pós-modernidade, que era o que você tinha começado a falar, né? Sim. E como que isso, ao mesmo tempo que modifica toda uma sociedade, né? Apesar de cada um apresentar a sua verdade, mas aí de novo, parece que algumas verdades específicas vão sempre se impor sobre outras, né? Seja de uma forma sutil, seja de uma forma agressiva, né, imposta. Não sei se eu já estou até me adiantando um pouco, que é aquele negócio, né? A gente, como pastor, de uma certa maneira, a gente quer levar para uma reflexão bíblica Sim, sim. também e para a própria vida na igreja, embora a ideia seja a gente abranger bem, né, Aham. de forma geral, mas não somente a manifestação dessa verdade ou não verdade na cultura e como que isso tem influenciado, inclusive, dentro da igreja. E aí eu vou falar de cristão, né? Vou falar de cristão. Como que eles parece que a Bíblia, eu sei que eu estou me adiantando dentro dessa construção, mas como que a Bíblia já não é mais A expressão da verdade expressão de da Deus, né? verdade absoluta, como que a cultura que relativiza tudo começa a modificar o pensamento, inclusive dentro do ambiente cristão, né? Se a gente olhar para hoje, isso aí talvez seja fácil da gente entender, porque as pessoas que se tornam cristãs, quando elas não são cristãs na sua origem, elas se tornam cristãs, normalmente se juntam, né, a uma comunidade cristã, mas elas trazem o conceito que as formou até ali. Sim. Então elas se tornam cristãs, mas elas precisam ainda modificar parte dos seus conceitos. E por que isso? Porque quando a gente entra na pós-modernidade, a gente tem algumas máximas. Por exemplo, os fatos eles podem ser relativos, ou seja, talvez nem existam fatos concretos. O que a gente tem em mãos é a interpretação sobre aqueles fatos. Uhum. Mas aí, Alan, eu posso interpretar do jeito e você de outro. O que não quer dizer que a gente observou duas verdades diferentes. Sim. Simplesmente a gente teve uma interpretação diferente dos mesmos fatos, né? E até aí tudo bem. O problema é quando a gente se depara com um fato que seja absolutamente verdadeiro, Uhum. né? Uhum. E a gente mesmo assim insiste em definir aquele fato como sendo de múltiplas verdades. Aí a gente começa a ter um problema. Como é que se resolve isso na pós-modernidade? Desconstruindo. Ou seja, se eu desconstruo os conceitos, eu posso reconstruir esses mesmos conceitos do jeito que eu quiser. E essa é a ideia, né? A gente vem ali, meados do século XX, vem crescendo com esse contorno todo. Quando a gente chega aos anos 70 para os anos 80, a gente tem alguns pensadores, principalmente de escola francesa, né? Foucault, Derrida, esses pensadores vão se debruçar sobre essas questões. E a desconstrução vai ser algo muito importante no pensamento deles, particularmente, talvez Derrida, agora não sei se eu estou errando aqui, mas quando você perde a ideia da concretude, da coerência, da objetividade, e quando você consegue pegar tudo isso e desconstruir,
você vai entrar por um processo de profunda fragmentação. Uhum. E aí você não tem mais sentido em enxergar a verdade como verdade, né? Tem esses estudos, né, sobre mudanças de geração, gerações diferentes. Sim. Até onde esse assunto teria relação com essas formas das gerações, né, pensarem? Você tem a ideia aí, né, do baby boomers, geração X, acho que é X que vem X, na sequência, né? Y, Z, vem Y, todo mundo. milênio, Z, e onde cada um expressa na sua cultura, na sua época, essa percepção da verdade, Uhum. né? Até chegar na atual, que eu já nem sei qual que é a geração iPhone, não sei, Não né? sei, Eles podiam dar um. eu como já sou mais velho, eu tô lá É, atrás, né? é. Porque parece que vai ficando mais difícil consolidar isso. Essa firmeza do que claramente é certo e errado. Eu me lembro, o tempo que eu estudei, já há É bastante muito tempo, tempo, né? bastante tempo, estudei sobre. Foi numa pós-graduação que o professor, né, ele fez uma comparação com heróis da Marvel, Aham. né? E aí, puxando aqui dentro dessa ideia, como que os heróis, se eu não me engano, dos anos 40, pós Segunda Guerra Mundial e tudo mais, geração Baby Boomers, Aham. né? Então você tinha ali um exemplo, Capitão América, um herói que ele sabia exatamente o que é certo, o que é errado, o que ele tinha que fazer, e mesmo que precisasse se sacrificar para fazer o certo, ele não titubearia. E aí, bom, ele foi fazendo de cada geração, não vou, mas quando ele chega na Y, bom, interessante, né? Na X, você muda esse herói agora para o Cavaleiro Solitário, no sentido, você tem, os heróis se tornam um Exterminador do Futuro, eles são anti-heróis, inclusive. Aham. Exterminador do Futuro, esqueci o nome do cara, mas é o Duro de Matar, que é o Bruce Willis que faz, Sei. né? É, Esqueci o esqueci o nome do cara personagem. também. Que são agora eles Heróis solitários, né? heróis solitários e que já têm uma ética, uma verdade. Depende. Aham. O anti-herói, não é? Se for, é errado, mas para resolver eu vou fazer. E aí ele vai caminhando para a geração mais atual, Y, Z, que acaba a ideia do solitário, volta às equipes, Marvel, Aham. volta às equipes, mas agora você tem um Capitão América que ele tem crise existencial, crise de identidade. O Homem de Ferro e todo mundo ali, né? Então você volta à ideia de herói, mas eles estão em crise e já não tem mais tanta certeza. A própria ideia de autossacrifício já é questionável, porque, bom, Mudou, mudou, mudou. relativizou. É. Bom, essa ideia aí que você estava falando, isso é muito legal, porque quando você gera essa fragmentação no próprio sujeito, na verdade você está trabalhando para ofuscar ou para desintegrar a própria identidade dele. Uhum, Né? Esse herói aí, esse super-herói que tem crise de identidade, ele é o reflexo do ser humano ocidental do século XXI. É uhum, o cara que não sabe o que que é. E quando você não sabe o que é, e isso pode ser decorrente de não saber o que é certo ou errado, o que é verdade, o que não é, ou de não saber, ou de negar aquilo, né? Pode ser isso, pode ser uma negação. Na verdade, você está negando também a própria identidade, uhum. ou questionando a própria identidade. Então, fica fácil a gente tentar reconstruir a identidade, porque a gente também está tentando reconstruir a verdade. Então, essas coisas vão andar de mãos dadas, né? Um negócio interessante, eu estava conversando com o pessoal e eu estava falando o seguinte: quando a gente olha e se lembra que Deus revelou para a gente, né, coisas, e ele revelou coisas assim muito especiais, revelou coisas gerais também, Uhum. que a gente chama de revelação geral, a gente sabe que é a exposição do Deus Criador. Mas é interessante como a gente passa muito tempo achando que é só isso, é só a natureza. Mas não é. A revelação geral, ela trata também das questões morais. Deus imprimiu no ser humano relações morais, Uhum. mesmo para quem não é cristão. Então você roda o mundo todo e é um consenso universal de que, por exemplo, assassinar alguém é errado. Uhum.
Quem foi que botou isso dentro da gente? É revelação geral. Deus sendo gracioso com a nossa espécie, Sim. com a nossa raça, né? Para a gente não se matar. Esse é só um exemplozinho, né? Mas, conforme a gente questiona, que inclusive Deus se revelando pode ser uma não verdade, a gente vai questionar também esses outros conceitos, né? Uhum. E que são oriundos do próprio Deus para a gente. E aí a gente pode ter problema sério. O saber o que é certo e errado, como você falou, está dentro desse mesmo conjunto de saberes inatos, né? A gente Uhum. simplesmente sabe o que é certo e o que é errado. Aí depois, claro, entra a questão da cultura, da sociedade, das leis, isso tudo entra, mas na verdade tudo isso já é o espelhamento de alguma coisa que o ser humano traz. Quando a gente começa propositadamente a desmontar tudo isso, a gente vai desmontar o que é certo e o que é errado, o que é verdade, o que é bom e o que é mal. A gente vai desmontando isso em termos de sociedade, né? Sim. Inclusive, a gente sabe, a humanidade sabe, não é? Porque eu fiquei me questionando, será que todos sabem mesmo? No fundo, se tu duvida, tu sabe. Sabe aquela coisa? É, Eu vou fazer alguma coisa, ou falar, ou promover alguma coisa, mas eu não quero que nem todos vejam ou saibam. Embora você faça tentando se justificar e criar uma narrativa para validar, mas no se fundo, no fundo. se há uma dúvida, cara, será que não será que você está certo de que isso é correto? Ô, Alan, o que que você acha disso? Quando a gente começa com todo esse processo, a gente relativiza, por causa da relativização da própria verdade, a gente relativiza os subprodutos, vamos dizer assim, né? Por Uhum. exemplo, os conceitos de moral. A gente vai relativizar. Sim. Se a verdade não é mais verdade, por que que a moral tem que ser? A gente vai começar a ver, por exemplo, explicações do tipo: não, a moral é uma construção social e não passa disso, não tem nada a ver, não, enfim. E o que que acontece? Algo comum dos nossos dias. O que que acontece? O que que você acha que acontece quando as pessoas, já tendo relativizado o que é verdade, já tendo vivido, passado a viver melhor nesse mundo contemporâneo e com esses conceitos assim, o que será que acontece quando as pessoas tentam construir a própria moralidade sem um conceito concreto de verdade? O que que você acha, Alan? O que acontece? É, O caos, né? O caos. Aí, de novo, a citação que tu fez lá de Juízes, né? foi. Cada um faz o que quer e, no fim das contas, Dá um mingau só, né? dá um mingau só. E quem tiver mais poder, mais força, impõe. Nem que seja você trabalhando para convencer massas, né? Às vezes você consegue mudar uma verdade, não pela tua força própria, pela imposição, mas assim, vai de um a um, cria uma massa, cria uma narrativa que se expande e modifica, né? Modifica o ambiente. E assim, caramba, parece que é exatamente assim que sutilmente você vai perdendo, então, valores ricos, né? De honra, dignidade, beleza. A beleza já foi embora, né? Ah, Agora é um pinico. é, desde a década de 20 do É. século passado. Bom, a subtração da beleza está dentro desse conjunto, né? Uhum, A gente vê isso não apenas nas obras de arte, a gente vê isso na arquitetura, por exemplo, uhum. né? A gente tem grandes caixotes espelhados hoje, que são os prédios modernos. É quando a funcionalidade rouba o lugar da beleza, Uhum. né? E, a meu ver, não precisa ser feio para ser funcional, né? Se podia deixar as duas coisas juntas, mas parece que a opção, né, da pós-modernidade é subtrair a beleza, né? Com isso também você subtrai os sensos, né, de apreciação, de reflexão, você vai eliminando tudo isso, né? O que é muito estranho. Bom,
você estava falando aí, Alan, dessa incoerência, né, em cima do caminhar desse relativismo da verdade para a questão moral. Uhum. E aí, quando a gente olha os conceitos de justiça, por exemplo, como é que a gente vai ser justo se a nossa moral é relativa e se a nossa verdade é relativa? E eu não vou entrar por outros caminhos aqui, que podem ser escusos para a gente, Sim, a gente pode ser preso. sei lá. Mas como é que se manifesta, por exemplo, a condução pública, política, jurídica, se a verdade desaparece, se o conceito moral é relativo ou relativizado, como é que eu vou ter a implementação do que é justo? Do que é justo, sabe? Aquilo é devido a fulano, aquilo Uhum. ali faz parte dele, aquilo ali são os bens dele, são os haveres dele, sabe? A justiça mais básica de uma sociedade para que haja equilíbrio. Como é que a gente espera isso num plano em que a verdade não é mais verdade, a moral é relativa? O que que você acha, cara? Cara, injustiça completa, né. A impressão assim, a impressão que eu tenho, inclusive até nesse nosso primeiro bate-papo, mas tá me dando é medo. Porque, parece que a gente, através de um tema que é simples, e que deveria ser óbvio, né, sabe aquela coisa? É tão óbvio que ninguém fala mais e se perdeu. Mas a gente tá levantando, tá borbulhando coisas aqui, que quando você começa a olhar para esses cenários todos, tu fala assim: "Cara, isso é o caos". Isso, explica É muita é coisa. cenário de filme pós-apocalíptico, né. Pós-apoca Mad Max, né? É. Mad Max. É um caos, é um caos. Se Como é que fica a aplicação da justiça, a aplicação de valores, a aplicação de que foi a sua colocação. Engraçado que tudo isso sai do princípio da verdade, né. Sim, Tudo sim, isso tem origem lá. sim, sim. Literalmente, a gente fica na mão das pessoas, né. É. Você se torna, né, o cavaleiro solitário, né, às vezes sozinho tentando continuar firmando certos valores. Eu acho que se a gente não refletir, e os cristãos como cristãos, voltarem a refletir nesse tema a partir de uma perspectiva, uma cosmovisão bíblica cristã, é desesperador. É desesperador. Porque assim, vamos fazer o quê? Não, de verdade, eu olho para esse mundo, eu olho para a situação do Brasil, eu olho para. A gente estava conversando um pouquinho, na vinda para cá sobre a situação da Europa, né? Aham. É o caos, né. Não tem o que É. fazer. Algumas vezes eu fico pensando, assim, sobre esses derivativos, né, de quando a gente, macula o princípio de tudo, que é a própria verdade, quando a gente bagunça lá atrás, é um efeito dominó, a gente vai bagunçando tudo. Uhum, A gente sabe que outras sociedades já tiveram problemas, talvez até mais graves dos problemas atuais que a gente está vendo. Em termos de aplicação moral, por exemplo, a gente olha as sociedades antigas, algumas delas eram, cara, eram absurdas. uhum, Vamos dizer assim, o senão de que elas eram, as mais antigas, né, eram sociedades pré-cristãs. uhum, Então elas não tinham que dar uma resposta a partir do que o cristianismo traz como mensagem, né. Dentro da própria história do Ocidente já cristianizado, um monte de gente errou. O problema não é o cristianismo, é quem está ali dirigindo naquele momento os rumos. Mas quando a gente pega tudo isso, Alan, e aí vem um lampejo para a gente, né? uhum, Porque Deus teve misericórdia ao longo da história de muitas sociedades, e a gente olha assim para o nosso entorno, a gente fala, Deus pode fazer a mesma coisa. Isso é verdade. uhum. Humanamente falando, a gente fica desesperançado. Sim. Mas quando a gente olha para a história, a gente vê que Deus pode suscitar coisas que às vezes a gente nem está pensando agora, né? Uhum, Foi falando disso de verdade, e quando a gente já aproxima o pensamento cristão, foi Jesus quem disse: Eu sou o caminho, a uhum, verdade e a vida. uhum, Então, nós podemos dizer assim: temos a encarnação do próprio Cristo, né? Nós temos a encarnação dele nos falando que é o próprio Senhor. uhum, Então, quando a gente volta o nosso olhar para dentro do cristianismo, a gente vai ver que a verdade para nós é tão importante que ela
faz o caminho inverso. Uhum. Ela fragmenta essas coisas que o mundo fragmentou. E quando você fragmenta o que está fragmentado, você pode reconstruir, e reconstruir da maneira certa. Sim. Então, se a partir do desmantelamento do conceito da verdade, a gente desmantelou o resto, a gente tendo o resto desmantelado e buscando a recondução, a reconstrução da verdade, a gente pode reconstruir as outras coisas. E a gente tem que começar a fazer isso dentro de casa, Sim. dentro da própria igreja, da comunidade de fé, Sim. né? Por que isso? Porque a verdade é um atributo de Deus que faz com que ele seja imutável, por exemplo. E a verdade de Deus não muda. É. Ela se estabelece sobre nós, né? E aí a gente vai trazendo toda essa confusão para dentro daquilo que Deus nos mostra, para a verdade de Deus, Sim. que na verdade é a verdade. Quando a gente pega tudo isso, toda essa construção de pensamento, da filosofia, da reflexão, e que aparentemente está muito num campo da ideia apenas, né? E aí a gente olha para pegar o gancho, já que você colocou, para a fé cristã. O que era uma ideia, uma pergunta grega, se torna material, encarna. Aham. Como que essa mensagem da verdade encarnada, né, na sua percepção, poderia modificar ambientes? Deveria, que a gente sabe que modifica. Mas que, inclusive, eu acho que são duas ou três reflexões em uma, né? Nós anunciamos uma verdade encarnada, que é Jesus, mas parece que está pulverizando também, está perdendo o seu peso da verdade encarnada. Que reflexão a gente podia, de repente, tirar dessa posição da fé cristã em relação à sociedade e à igreja? Rapaz, a fé cristã, ela parece até que a gente está falando só o teologês, mas não é. Sim. Ela é redentiva, no sentido de que ela transforma. O sujeito que não se pauta na verdade, ele é aquele sujeito solitário que você falou. Porque ele não tem referencial. O único referencial que ele tem é ele próprio. Uhum. Então, por exemplo, se ele quer viver em busca do prazer, o prazer é o que ele imagina que seja prazer, o que dá prazer para ele. Uhum. Então, ele não se importa com os outros. Já a vida cristã, ela é comunitária. E o nosso prazer tem que passar pela relação com Deus. Sim. Então, isso tudo modifica, e modifica, assim, externamente. As pessoas veem isso acontecer. O apóstolo Paulo, ele fala algumas coisas assim muito pontuais, né? E ele fala assim, cara, se você roubava, não roube mais. Se adulterava, não adultere mais. Ele chega lá no Areópago, ele vai falar, olha, esse Deus que vocês estão aqui homenageando é o Deus desconhecido, pois eu sei quem é ele. E isso quer dizer o seguinte, no fundo, as pessoas se amoldaram a não trabalharem mais com o princípio da verdade. Vamos usar um jargão de hoje? O Uhum. que é a famosa fake news? Sim. É quando a minha verdade atrapalhou alguma coisa da sua verdade. E você me denuncia. Ah, o Joel está com fake news. É isso. Porque eu falei uma coisa que eu estabeleço como verdadeira, mas você diz que não é verdade. Que, vamos ser honestos, num mundo que relativizou a verdade, nem poderia se usar o termo fake news. Porque se a verdade é relativa, e se cada um tem a sua verdade, então uma das coisas que a gente viu lá atrás, na escola do idealismo alemão, no racionalismo, é que a verdade tinha uma linha de coerência. Isso desapareceu. Não tem mais. Uhum. Então é por isso que você aceita qualquer coisa, inclusive desmerecendo ou desclassificando a verdade do outro. Quando você entra com isso no reino de Deus, ou seja, quando você conhece a verdade, você tem que pensar o seguinte: aqui dentro eu vou desconectar a minha vida, a minha existência daquilo tudo que está lá fora. É como se a gente entrasse, vou usar aqui uma metáfora que talvez não seja melhor, mas a pessoa está num país e por alguma razão, um estrangeiro, né, está num país e por alguma razão ele passa a ser perseguido por aquele país, ele corre para uma embaixada Uhum. estrangeira. De certa maneira, o reino de Deus vai funcionar como essa embaixada. Ali dentro é a lei do outro país, enfim, ele está resguardado ali.
No Sim, Antigo Testamento tinha as cidades refúgio, né? sim. Mas para casos específicos, né? Não era para essa questão. Então, eu acho que é isso. O que que acontece? A sociedade, o ser humano normal, natural, abandonou a verdade, que é a verdade de Deus, que é a verdade. Quando a gente entra em embate cristianismo versus relativismo, nós continuamos pensando como cristãos que existe sim uma verdade que é universal. Existe algo que é verdade, existe algo que é não verdade. Aliás, até a própria filosofia trabalha com isso. Uhum. Mas como cristãos, nós entendemos, existe a verdade e essa verdade tem a ver com Deus. Né? Ela não nasce em nós, ela não brota em nós. E como é que Deus conta para a gente o que é verdade? Através da Escritura, através da Bíblia, através da manifestação do Deus que se relacionou com a gente, com o ser humano. Se relacionou de modo tão profundo que ele, sendo Deus, né, o Deus Filho, vem, se encarna à semelhança da própria criação. E anda com a gente, fica andando com a gente durante uns 3 anos e pouco, até que ele cumpra o seu objetivo principal, que era nos mostrar que a verdade estava entre nós. Uhum. E é isso. Quando a gente chega nesse ponto, a gente precisa tomar uma decisão. Ou eu quero continuar relativizando a verdade, portanto, eu vou relativizar tudo que vem depois da verdade, como a gente viu, ou eu vou pedir a bênção de Deus para eu ter a construção da verdade dentro de mim. Essa verdade vai ser construída por Deus. E a partir do que Deus faz, todas as outras coisas vão ser organizadas na minha vida. Instantaneamente? Talvez não. E é Uhum. muito comum que não. Mas ao longo da vida, a Bíblia tem uma palavrinha para isso, que é a santidade, que se alcança pela santificação, que é um processo pelo qual a gente vai melhorando. E aí sim, você mentia? Não minta mais. Uhum. Né? Você faltava com a verdade? Você relativizava a verdade? Então não faça mais isso. Sim, você estava falando, eu lembrei aqui de uma fala do, não sei se eu vou pronunciar certo, mas acho que é Zygmunt Bauman, um dos escritos dele lá, a ideia de que a gente, o ser humano, né? Ele vive como se estivesse caminhando, na verdade, tendo que correr por uma fina camada de gelo, onde tudo agora é quebradiço e nada é seguro. Jesus nos é apresentado como É, essa rocha firme, inabalável, e exatamente por ser firme e inabalável, vai ser chamado de fake news, porque está ferindo, né, essa camadinha de gelo. essa camadinha de gelo, que no fundo, para usar a analogia do Bauman, é uma camadinha de gelo que tem como objetivo nos matar, afogado, congelado, mas que a fé cristã se apresenta a partir de outros padrões, né? É verdade. E aí, pode fechar aí, pode completar. Não, pelo menos da minha parte, né? Eu penso assim, se a gente não tiver esses Pelo menos olhos, a sua verdade. pelo menos a minha verdade, que se a gente não tiver essa firme convicção, é de surtar. Você perde a esperança, né? É, Sem trocadilhos com a igreja que eu estou plantando, mas perde a esperança, né? não tem sentido, Não né? tem A sentido. vida fica sem sentido, Sim. né? Eu acho que é isso, né? A gente falou um pouquinho sobre É. a verdade, sobre a não verdade, sobre algumas consequências. E como a gente se propôs nela, falar para o pessoal, a gente não esgota o assunto, não tem como esgotar. Isso é um bate-papo, né? Para a gente se lembrar de algumas coisas. Mas é certo, faltando esperança, faltando verdade, o que a gente tem é a possibilidade de ter a esperança e a verdade no nosso coração a partir daquele que é a verdade. Então, eu acho que é por aí, Que a gente venha a ser mais perturbado com essa com ideia. essa ideia, né? É, E quem sabe, bem aflito, que na verdade a proposta do evangelho, ela é ao mesmo tempo nos deixar aflitos por revelar a verdade, né? A verdade de que a gente está perdido, e isso é perturbador, e né? isso é perturbador, para que então a gente olhe para o que é firme, que é É, aquilo que Deus deu, né? é, Aquilo que Deus deu pela sua palavra
validou na encarnação e nos consolidou. É isso aí. Então, acho que a gente pode se despedir dos nossos Sim. amigos agora, né? A gente quer agradecer a você que nos ouviu. Quem sabe você pode até interagir com a gente, a fim de que a gente converse também na sequência aí dos tempos, né? E que a verdade com V maiúsculo esteja aí no teu coração. Tá bom? Um abraço.